Está começando mais um podcast Alternativa no Ar. E você que está em casa, não se esqueça, compartilhe com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar. Sigam as redes sociais da Alternativa Online, deixe o seu comentário e também o seu like. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Alfa Alimentos, a Sakura e também a Outsourcing. E você também pode estar acompanhando o nosso podcast, não só no YouTube, mas também no Facebook da Alternativa Online. E a nossa convidada, hoje nós temos dois convidados muito importantes, muito especiais, nesse capítulo muito especial. Ela estudou na FAAP, é diretora executiva de arte da Maurício Souza e também responsável por todas as operações do grupo no Japão. É nada mais do que a própria esposa do Maurício de Souza. Alice Takeda, obrigado. Maurício de Souza, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Prazer também, é uma honra estar aqui falando com o Joe Hirata. Nossa, não fala assim não, porque a honra é a minha, né? Porque quando a gente estava tentando, né, conversando com o Ricardo, eu insistindo pro Ricardo, conversa com o Maurício e com a Alice para ver se eles podem participar do nosso podcast. E não é comum você participar em entrevista, né, Alice? Não, normalmente o nosso assessor de imprensa, o Jal, sempre me chama, quer que eu participe, mas não é muito a minha, né? A minha é mais desenhar, então dar entrevistas não é muito a minha. Mas, ultimamente, no Japão, eu precisei de dar essas entrevistas Sim. e às vezes, então, eu aceito, e como é o Joe Hirata, né? Sou bastante fã do Joe, então eu falei, vamos lá, né? Aceito. Mas eu também não sabia que eu ia ser o centro das atenções, né? Maurício, porque todas as vezes, né, você sempre o entrevistado ela ficar no backstage acompanhando, né? Como é que é? Assim, numa entrevista hoje vai ser diferente, porque tem aquela frase, né, que eu já até ouvi vocês comentando aqui, à frente de todo grande homem tem uma grande mulher. Pura verdade. Que antigamente falava atrás, não, é na frente, do lado, na hora de falar assim, até na frente, né? Não é verdade? Em volta. Pronto. É isso aí. A gente é envolto. Exatamente. E hoje nós queremos entender, porque a nossa comunidade, né, Maurício e Alice, Maurício, a gente tem em nosso podcast, totalmente as pessoas que estão nos assistindo são pessoas que são da comunidade japonesa e também pessoas que gostam muito da nossa cultura. Então, essa história de vocês, a própria Alice, né, como sua esposa, uma descendente, que tem um papel também muito importante durante toda essa história da Maurício Souza, que a gente tem muito orgulho de saber disso. E aí hoje que nós vamos estar comentando isso, entender muito essa ligação sua, até lá de trás nós vamos puxar aqui a sua ligação com a comunidade japonesa, viu? Você se lembra, querida? Sim, claro. Embora da Alice é incrível. Mas vamos lá. Bom, primeiro, a gente sempre gosta de saber assim, a questão da descendência, né? Que você comuniquei, os seus avós vieram de qual, seus pais, né, vieram de qual província? O meu pai veio de Nara e a minha mãe de Hokkaido. De Hokkaido. Hokkaido, é. E o Maurício, são descendentes? Eu nasci em Santa Isabel, Sim. no interior do estado de São Paulo. E já que estamos falando de Japão e tudo mais, desde cedo, desde criança, eu era, vamos dizer, cercado por Niseis. A minha classe tinha mais Niseis do que brasileiro puro. Sim. E, além disso, ainda criança, de vez em quando eu fazia uma viagem no caminhão do meu avô. Ele me levava nas casas de famílias japonesas que ele frequentava. Ele levava material, um caminhão, levava
frutas, verduras, Sim. legumes, tudo. Isso é da região de Mogi, né? Das flores Chorando de Mogi. das Cruzes. O senhor teve a infância e a adolescência lá, né? E nessas viagenzinhas, eu experimentava a comida japonesa. Daí daquela época. E a Alice também, né? Você, desde com 10 anos, até os 7 anos mais ou menos, você só falava em japonês, né? Sim. Antes de entrar na escola, nós conversávamos porque eu morei com a minha avó, só em japonês. Então, quando entramos na escola, a minha irmã, a mais velha, ela entrou na escola e ela sofreu um pouquinho, porque ela só falava japonês, entrando na escola teve dificuldades. Mas quando eu entrei, a minha mãe então falou para minha irmã: Rosa, agora você ensina o português para Alice, né? Então, com entendi. isso, eu não sofri tanto. E a partir do momento que frequentamos a escola, então a língua brasileira, a portuguesa, ela domina mais. Mas dentro de casa, tinha uma regra: falar só em japonês. Nossa. Mas, Maurício, os seus avós, os seus pais têm a descendência de qual país? São brasileiros da Gema. A Gema. Vem de longe. A mamãe era descendente de nordestinos. Meu pai era descendente do pessoal lá da área de Mogi mesmo. Então por isso que quando o senhor nasceu, foi em Santa Isabel, né? Foi em 1935. Alice nasceu em Oswaldo Cruz. Sim. Que foi em 49, né? É. E nessa fase da infância, assim, que o senhor estava comentando sobre essa questão lá em Mogi das Cruzes, que o senhor já tinha esse elo com a comunidade, porque seu pai, né, levava aí, né, na comunidade e até provava a comida japonesa. Mas o senhor já naquela época já gostava assim, da comida japonesa? Como é que foi essa convivência com esses Lógico que amigos? se mais da metade da minha classe era de Nisseis, eu adorava, de cara, eu já adorava Japão, porque eram os meus amigos, filhos de japoneses do Japão mesmo. Eu tinha muito contato com a cultura japonesa também. Entendi. Além disso, eu, em criança, tinha um cabelo assim, meio duro, meio forte, e às vezes quando eu sorrio, os meus olhos fecham, né? Quando eu estava andando, às vezes, em Mogi, na rua, alguém me chamava e falava em japonês. Pensando que era descendente. Eu falei, eu sou brasileiro, nem entendo. Mas sabe que me fizeram essa pergunta para mim? Assim, o Maurício, ele tem descendência japonesa, porque ele já, de tanto conviver, né, com a comunidade, já tá com os olhos já meio puxadinhos, né, Alice? Coisa que acontece hoje com os meus filhos, que aí sim, eles têm uma parte do sangue maravilhoso da família, que é mestiço. E Alice, você, quando nessa fase, né, até seus 7 anos, 10 anos, assim, na sua infância na escola, o que você lembra, assim, da sua época, ligado, assim, à questão da cultura japonesa lá em Oswaldo Cruz? Porque Oswaldo Cruz tem uma comunidade japonesa muito grande. Tem uma comunidade muito forte. Então, na minha infância, em Oswaldo Cruz tinha tudo. Tinha Kaikan, tinha o clube, tinha os meus irmãos jogavam beisebol e aquilo, né? Então, nós participávamos de tudo isso. Tinha a igreja budista que fazia todas aquelas festas comemorativas, né? Sim. Nós participávamos de tudo, porque a minha avó era, um dokai, tudo. Dokai é aquelas gincanas, né, de corrida que tem na nossa comunidade, que a gente comemorar no Dia dos Meninos, né? Então, essa parte da cultura japonesa, nossa, era tão forte que eu imaginava que eu era mais japonesa do que brasileira. Então eu falava, não, o meu país é o Japão. É o Japão, eu sei tudo da cultura japonesa. As leituras, o meu pai comprava mangás, né? Todo mês ele vinha com o pacote de mangá
E era uma briga em casa para todos, né? Quem que queria ler primeiro. E eu comecei a gostar da leitura japonesa e a desenhar por causa desses mangás? livros que o meu pai trazia, os mangás. Que legal. Então, durante muito tempo, eu falava, eu sou japonesa, né? Não sou brasileira, eu sou japonesa. Tinha mais em mim a cultura japonesa do que a brasileira. Entendi. Então, quer dizer, o gosto pelo desenho então, veio realmente Veio do mangá. do mangá. Veio do mangá. E o Maurício, nessa época, ainda, quando você frequentava com seus amigos japoneses na escola, também eles tinham. Você teve acesso também aos mangás também naquela época? Não tive tão firmemente como a Alice, Sim, sim. que vinha também, naquele tempo, para mim, os gibis baseados em histórias americanas, Sim, sim. quadrinhos. Certo, certo. Não era mangá, eram comics. Sim, comic. Mas já desde cedo eu comecei a ler, minha mãe me ensinou a ler nos quadrinhos dos gibis. Sim. E daí, com 4 anos, eu estava lendo o gibi, olhando os personagens, e o meu pai, que desenhava, me orientava para desenhar também. E daí ele me ensinava alguma coisa, me dava material de desenho, e eu fui treinando desde os 4, 5, 6 anos, Ai, que legal. treinando desenho. E naquela época, né, da sua infância também, já passava, acho que, os filmes, né, de heróis japoneses, National Kid, né, que era um dos primeiros. Você também era fã de filme? Você chegava a assistir algum programa, assim, de japonês nessa época também? Não, porque era em japonês. Ah, E eu não entendi. mas quando começou a passar aqui no Brasil, Bem, depois dos dinossauros, dos monstros, tudo lá está. Sim, sim, sim. Godzilla, tudo Godzilla. lá. Daí veio essa onda toda aí, vai junto, né? Eu gostava também dessa fantasia toda. A Alice também assistia, gostava de assistir esses... Olha, nós somos de um tempo mais lá atrás. Nessa época não tinha televisão. Né? Não tinha televisão. Sim. A televisão surgiu na nossa vida depois que não éramos mais tão crianças. Sim. Né? Entendi. Isso é verdade. Mas é claro que não deixávamos de conhecer, né? E de saber que existiam esses programas, né? Sim. E que nem você começou a ter essa inspiração, né? Assim, a aprender, gostar de desenho. Mas os primeiros traços, como você começou a fazer, que você gosta muito de desenho, o que você se inspirava? Quem eram as personalidades que faziam desenho? Ou quais eram os personagens que você gostava de começar a desenhar? Os 2 artistas mangakás que eu gostava bastante Chiba Tetsuya e Tezuka Osamu, que felizmente eu tive a oportunidade de conhecer no Japão os 2 Que legal. e trabalhar com Tezuka Osamu. Legal. Essa é uma história que está aqui, que eu vou perguntar como é que foi você chegar a isso. Então quer dizer que você já, desde pequeno, você via eles como seus ídolos e depois, futuramente, você teve essa oportunidade de ter essa ligação, trabalhar juntos. Sim. Que legal. Foi E o muito Maurício? bom, né? E o Maurício, quem que eram as suas inspirações, assim, para começar os primeiros desenhos? Era só paisagem, alguma coisa assim, ou já tinha algum personagem que você... Nas histórias americanas que chegavam, tinha os super-heróis, tinha Capitão Marvel, Super-Homem, tudo lá. E mais tarde eu comecei a ver outras histórias, inclusive algumas japonesas também, não muito, como a Alice teve, mas também tive a sorte de conhecer e ficar muito amigo do Tezuka. Tezuka Osamu virou um irmão meu. A gente discutia, assim, filosofia de vida. Olha que legal. E, ao mesmo tempo, também discutíamos, e ele tentava me indicar caminhos novos para a produção de histórias em quadrinhos. Ele se preocupava muito, por exemplo, com o desmatamento da Amazônia. E ele falou: Maurício, você está fazendo o que lá no Brasil que você não está entrando num movimento Movimento de proteger a Amazônia. de proteção
Falei, meu Deus do céu, ele está me chamando a atenção, puxando a orelha. Daí, então, eu comecei a me preparar, e daí fizemos uma coisa linda. Para mim, nós juntamos os nossos personagens, Turma da Mônica Jovem, e os personagens do Tezuka em aventuras ligadas à Amazônia, à proteção da Amazônia, falando de meio ambiente e tudo mais. Então, combinamos, ele falou, Maurício, vamos combinar, continue com essa onda que você está fazendo aí de proteção do meio ambiente. Olha, que legal. E eu falei para ele que eu ia continuar fazendo daquele jeito no Natal. Foi uma das últimas conversas nossas, depois ele infelizmente faleceu, né? Mas eu fiquei devendo para ele usar mais vezes esse tipo de orientação na história em quadrinhos, de ter temas na história em quadrinhos, e estamos mantendo. E, Alice, você morava nasceu lá em Oswaldo Cruz. E quando você, mais ou menos foi com 18 anos, mais ou menos, que você resolveu, né, sair, né, lá de Oswaldo Cruz e vir para São Paulo. Sim. Isso foi em 1968, mais ou menos, é isso? Não, 67. 67. 67. Desculpa, foi em 67 você saiu de casa para ir atrás do seu sonho de desenhista e veio para a capital, né, para São Paulo, né? E naquela época de 1967, o Maurício já trabalhava, né? Você já trabalhava na Folha, já tinha o caderninho, né? Que tinha lá, como é que fala aquela tirinhas, as tirinhas, né? E que já fazia muito sucesso. A Folhinha de São Paulo, que era um suplemento do jornal Folha. Exatamente. Onde tinha as nossas histórias, os personagens, tudo mais. Era o lançamento nosso. Sim. E foi essa aí que começa essa junção, porque a gente está falando aqui sobre Maurício, a história, né, da Alice, mas foi justamente nessa vinda dela para São Paulo, né, que foi em 67, que no ano seguinte, 68, você viu, né, você gostava de desenho, você também via lá as tirinhas, né, lá na Folha, e você, com a cara e coragem, foi lá no estúdio, né, da Maurício de Souza. Na realidade, eu não fui ao estúdio do Maurício. No mesmo prédio funcionava, era a Folha de São Paulo, e no mesmo prédio tinha o departamento da Folhinha de São Paulo. Certo. E eu fui lá para falar com a diretora da Folhinha de São Paulo, que na época era Lenita Miranda de Figueiredo. Aí eu fui lá com o meu caderninho cheio de desenhos, tipo mangá, e eu fui lá, ela falou assim, olha, desculpe, mas nós não estamos precisando de ninguém, né? Por que você não desce os andares aqui e vai no estúdio do Maurício de Souza? Quem sabe lá esteja precisando. Então você foi primeiro falar com o pessoal da Folha. Sem a intenção, assim, primeiro de ir lá na Maurício de Souza. Aí eles que recomendaram você, dá uma descidinha lá, quem sabe tá precisando, é isso? Isso. Aí eu fui, era na hora do almoço, e todo mundo, né, o Maurício inclusive, tinha saído para almoçar. E quem estava lá tomando conta da empresa, né, não era uma empresa grande, era uma empresa pequena ainda, era o pai do Maurício, o senhor Antônio Maurício. Ele estava lá, eu entrei, e olha, eu nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, vim do interior com o caderninho debaixo do braço, entrei numa empresa, fui atendida por um senhor, e ele disse, posso ajudar em alguma coisa? Eu falei, eu estou procurando um emprego de desenhista. Ele falou, deixa eu ver seus desenhos. Eu mostrei, e ele na hora, ele falou assim, puxa, você desenha muito bem, menina. Você olhou, cadê? Se você já está contratada. Nossa! Aí eu pensei comigo mesma, nossa, como é fácil de arrumar emprego, né? Nem 10 minutos, né? Aí ele falou assim, o meu filho não está aqui agora, volta amanhã, mas você já está contratada. Já estava. Então ele contratou sem perguntar, conversar com o Maurício? Sem conversar com ele.
E voltei no dia seguinte. Eu Ah. voltei no dia seguinte, eu nem sabia o nome da pessoa que me atendeu. Eu cheguei, já tinha algumas pessoas lá. Aí veio o irmão do Maurício, o Márcio, e chegou e falou: "Pois não?" Eu falei: "Olha, eu fui contratada ontem por uma pessoa aqui. O nome dele, eu não sei, né?" Eu falei: "Mas você passou no departamento pessoal?" "Não, não sei, né? Tinha uma pessoa aqui." Aí, nisso apareceu o Maurício. Maurício assim, o que aconteceu aqui? Aí o irmão dele, ela está dizendo que foi contratada aqui por uma pessoa, né? Aí Maurício falou: "Ah, deve ter sido o papai, deve ter sido ele. Deixa eu ver os seus desenhos." Ele olhou meus desenhos e falou assim: "Você desenha muito bem, já está contratada mesmo." Né? Aí, já na hora, me levaram para eu sentar, me sentei, né? E comecei primeiro como desenhista. Então, o que você sabe fazer? Isso, isso, isso. E já comecei a me mexer lá. Eu acho que tínhamos 6 artistas na ocasião. E tinha um letrista, né? Ele fazia as letras com a mão, com a caneta especial. Eu falei: "Nossa, e eu gosto muito de fazer letra, eu tenho letra bonita." Então, aquilo me encantou. Entendi. Aí eu pedi uma caneta emprestada e comecei a treinar em casa. Olha que legal. Comecei a treinar em casa, até que eu consegui fazer um desafio, né? Quero ter a letra bonita igual dele. E um dia, esse letrista faltou. Aí Maurício chegou e falou: "Puxa vida, estamos sem letrista. Alguém aqui sabe fazer letra?" Eu olhei, ninguém levantou a mão. Ele falou: "Deixa eu ver." Aí eu fiz a letra e falei assim: "Menina, já dá para começar a fazer letra." Aí eu comecei a fazer a letra e já fazia então desenho e fazia letra. Às vezes fala assim, é que coloca no balãozinho as letras, balãozinho, né? Hoje é digital, mas antes era tudo tudo manual, à né? mão. Aí eu via uma pessoa fazendo arte final com a mesma pena, fazendo arte final. E eu já gostava da arte final por causa dos mangás. Então, eu, na verdade, quando via mangás, que tinha traço grosso e fino, eu até tentava assim com o dedo, né? Eu sabia aonde ele largar, aonde que ele fazia. Então, eu também me apaixonei por isso. E comecei a treinar em casa. Em casa, toda noite eu treinava em casa. Autodidata. Dito e feito, um dia falta um arte finalista. Cara. Aí, o arte finalista era o letrista, era a mesma pessoa, era a mesma, e ele faltou. Aí você tem que fazer o papel dos dois. Não, aí ele perguntou: "Alguém aqui sabe fazer arte final?" Olhei, ninguém levanta a mão. Eu. Deixa eu ver. Aí eu mostrei e falou: "Nossa, pode começar já." Então eu já comecei a fazer desenho, letra e arte final. Nossa, Então, já fazia três etapas, né? já e comecei Então, eu acho assim, a persistência, né, faz as pessoas subirem, evoluir. E a vontade, né? E a vontade. Eu quero aprender, né? Eu vou treinar em casa, ninguém tinha pedido. Então, quando as pessoas, os candidatos, vão lá na empresa e eu atendo, se eles estão indo para fazer uma determinada coisa, eu sempre falo: você não precisa ficar exatamente presa a esse Essa setor. função, né? Você pode treinar outras coisas. Sim. Quando você sentir que está bem, venha me mostrar. Legal. Né? Então, já aconteceu de desenhista virar roteirista, roteirista virar desenhista. Então, depende muito da vontade. Você já dá essa abertura, né? Que legal, né? Vontade e capacidade, porque foi o meu exemplo. Eu conquistei o meu espaço, sim, né? Exatamente. Então, Maurício, agora me fala a sua visão. Você chega lá, fala, chega uma japonesinha lá. Como é que foi a sua reação? Pela primeira vez, chegar uma pessoa que nem sabia que, né? Depois, qual foi o seu... Eu entendi o lado dela, agora eu quero ver a sua visão. É mesmo, eu nunca perguntei isso para ele. Como é que foi a sua visão lá? Ó, tem uma pessoa aí, como é que foi?
como é que foi que realmente eu, em todas as vezes, eu fui no sim, 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 porque ela já fazia letra mesmo. Ela queria fazer, treinou e fazia uma letra igualzinha à minha. Olha, O traço de arte final que eu tinha inaugurado, né, nas histórias em quadrinhos, ela dominava, em pouco tempo que ela treinou, ela estava dominando a técnica, já, traço, estilo. Ah, caiu do céu do Maris. Então, que bom que eu estava lá olhando, deu certo, tudo acidental, mas deu tudo certo. mas você chegou depois a perguntar falar com seu pai? Ô pai, como é que você não me avisa? Nunca. Não, você acha que podia fazer? Boa, ele acertou mesmo, né? Agradeci a todo mundo que escolheu uma vez. Que legal, que legal. E nesse decorrer, desse processo, né, que você falou assim, você falou uma coisa muito importante, né, sair da zona de conforto, né, porque às vezes as pessoas entram, né, como você falou, fazem uma entrevista para ficar em determinada função e fica naquela zona de conforto e eles até deixam de crescer, ser promovido, né, evoluir, né? Aham. E isso é uma coisa que você, de natureza, você já vinha fazendo isso. Sim. E até tem uma história, uma piadinha aí no meio, que a minha filha Marina, que também é personagem, ela fala assim, a minha mãe conta essas histórias, mas também chegou um dia, o meu pai perguntou, alguém aqui quer ser minha esposa? Lá vai a minha mãe levantar a mão. Mas é brincadeira, né? Essa piada criada pela minha filha. Oh, nossa Marina filha. sempre fala. Porque é engraçado, porque todo, assim, quem? Aí ela fala assim, ó. Não, primeiro vai esperar alguém ver se tem quem levantou, ou já que levantou, então levanta o dedinho que japonês tem, descendente tem um pouco de vergonha, já pula na frente do, olha eu. Não, ela esperou todo mundo ver. Acho que não tem ninguém, então. Foi assim que começou tudo. Acho que a Marina devia criar outra história. Falar, eu. A gente podia, né, puxar, ser um tema, né, de ser aquela pessoa que é proativa, né, eu criar um personagem proativo. Ou algum deles falou que a Marina é proativa. Tudo, né. E olha só, gente, que legal. Que história linda, né, se a gente está começando a conhecer, que é a história da Alice e do Maurício. E ela está falando uma coisa muito legal, que é essa coisa de você sair da zona de conforto, você ter a iniciativa de querer evoluir e crescer, né? Então, gente, ó, deixa o seu comentário, deixa o seu like aí, compartilha, gente, que ó, tem muita história muito legal aqui desse casal que é maravilhoso, Maurício Souza e Alice, agora a gente conhecendo aí essa pessoa que também sempre esteve junto com o Maurício, todo o decorrer aí desse crescimento que é hoje todas as crianças, todos os brasileiros vivos, hoje todo com certeza, em algum momento de sua vida, teve ali um elo muito forte com a turma da Mônica, né? E aí o primeiro emprego, né, que falou lá, né, com o pai do Maurício, aí você começou a trabalhar, começou a evoluir, e tem uma coisa engraçada que já nessa época, assim, que você estudava também à noite, né? Você fazia faculdade à noite e ao mesmo tempo você trabalhava, né? Sim. E eu fiquei sabendo aí de uma história, né? Que quando você tinha que sair do trabalho, você tinha que pegar o ônibus para ir para a faculdade. Aí tinha alguém lá embaixo com o carro parado esperando você para ver se você queria carona. Essa história aí. Na verdade, antes disso, eu sou como até Maurício fala assim, você não parece japonesa, você parece japonesa misturada com italiana. Italiana? Espanhola? Muito brabinha, né? Você é muito brabinha, você é muito braba, né? Então, nós não tínhamos um contato lá de trabalho
muito, vamos dizer, calmo, né? Ele tinha alguns costumes que a equipe às vezes não gostava, Mas tinha medo de falar. ninguém queria falar. Então, coisas assim. Mandar material para o jornal tem prazo, Sim. né? Tem prazo para mandar até determinado dia e determinada hora. Ele aparecia no último dia, porque ele que fazia o desenho e nós tínhamos que fazer a letra, a arte final, tudo. Ele trazia na última hora e fazia todo mundo correr. Ainda tinha que fazer cor. E ele vinha e todo mundo tinha que ficar lá correndo, correndo. Às vezes eu tinha que perder a aula. Então, um dia resolvi ir lá falar com o Maurício. Olha, seu Maurício, não dá para o senhor vir mais cedo ou entregar o material antes, porque assim não está dando, né? Tá todo mundo aí. Eu perco a aula, o pessoal sai muito tarde. Não dá para vir mais cedo? Claro que ele não ia falar, dá sim, né? Então, você pensa que o quê? Não dá, eu também estou muito ocupado. E sempre tinha, assim, umas briguinhas, né? Tinha essas briguinhas e quando tinha que reclamar, ninguém reclamava, falava, Alice, vai lá, vai lá. Alice, Então, e teve até um dia que ele chegou e falou assim, eu já resolvi essa questão do material atrasado, de eu chegar tarde, porque ele não chegava cedo, de eu chegar tarde, vai todo mundo chegar tarde, nós vamos mudar o nosso horário. Agora vai ser da 12h às 9h. As pessoas que não tinham nada para fazer à noite, né? Ai, que bom, vou dormir até tarde, né? Sim. Mas e gente que estudava como eu? Eu falei, não dá, né? Lá vai eu falar com o seu Maurício. Seu Maurício, assim não dá, eu estudo. Como que eu vou fazer? Ah, não, mas assim você vai ver que vai ser bom, né? No material não vai atrasar. E era uma briga constante, assim, né? Daí, apesar de ter essas brigas, né? Uma vez, então, ele saía da Folha e estava lá o seu Maurício com o carro lá esperando. Tá chovendo, Alice, vou te dar carona até a faculdade. E eu, não precisa não, né? E eu tô aqui com o nosso colega, né? Só se ele for junto. Tá, entra. Aí eu entrava, o colega também entrava. Primeiro ponto de ônibus, ele parava e falava para o colega, você toma ônibus aqui, né? Tá. Dava aquela despachada dele. Dava despachada. Aí ele me levava até a faculdade, né? E íamos conversando. E assim, entre brigas, né? E não é briga, mas assim, a gente... Tinha uma discussão positiva para a trabalho, para a evolução, né? E então foi assim, e ele insistia em de vez em quando dar as caronas, e ele pegava e ia dirigindo assim, com uma mão, né? Com uma mão assim, dirigindo, e com a outra mão boba, né? E pegava. E eu era noiva. Noiva, né? Aí tá, então levava. Até que um dia, ele pegou assim, e eu não tirei a mão. Aí ele olhou para mim e falou assim, você não gosta do seu noivo? Eu falei, mas que sem vergonha. Mas Maurício, me fala aí como que era isso, você ficava ali esperando, mas toda vez e arranjava algum motivo para ela, eu acho que vai chover, tava aquele solão, eu acho que vai chover, tem melhor de tal. Eu inventava qualquer coisa. E qualquer coisa, né? Ai. Aí, mas mesmo em 1970, que você já estava fazendo essas multifunções, né? Que desenhava, arte final, a letra, e
nesse período, como que você conseguia conciliar trabalho e depois faculdade? Porque era bem puxado, né? Você já tinha que fazer várias funções dentro da revista, né? Sim, mas a vida é assim, porque a faculdade também exigia, né, muitos trabalhos. Faculdade de comunicação visual, nós tínhamos muitos trabalhos para fazer, mas tinha que conciliar isso. E minha vida sempre foi assim, bem corrido, né? Isso foi fácil para mim. E nessa fase aqui, né, Maurício, quando a Alice, depois que a Alice entrou, você se lembra, assim, quais foram os primeiros personagens que você teve assim, uma participação mais ativa, né, na criação do personagem depois que a Alice já estavam trabalhando? Vocês se lembram? Sim. Qual personagem foi o primeiro, assim? Um personagem, assim, que eu influenciei bastante foi Ticara e Keika, os personagens dos 100 anos da imigração, né? E também foi da Turma da Mônica Jovem. Da Turma que são os traços até assim, me Bem lembra um mangá. pouco, bem mangá, com Bem mangá. olho grande, Isso, né? isso. Que legal. E em 1974, mais ou menos, vocês foram para o Japão, né, a convite, né, da Sanrio, que é justamente quem representa a Hello Kitty, né? Pelo presidente Tsuji, né? Sr. Tsuji. E que vocês iam trabalhar com o Horácio lá no Japão, né? Lançar Horácio. Agora, por que o Horácio foi o primeiro personagem que foi escolhido lá pela Sanrio? Bem, começou porque a Sanrio, no Japão, resolveu contratar o Horácio. Sim. Aí pedia para eu trabalhar, fazer Horácio, e eu fui chamado para fazer Horácio no Japão. No Japão. No Japão. Alimentar o jornal deles, lá, a revista deles, no Japão. E eu fui chamado, com tudo pago, inclusive tudo mais, mas e daí? Quem ia fazer a arte final no Japão? Porque eu fazia o lápis, eu criava e fazia os lápis. E no estúdio nosso no Brasil, havia 2 bons arte finalistas, a Alice e o Alvin, era um desenhista muito bom também. Foi aquele que faltou e eu tomei o lugar. E daí eu tinha que escolher um arte finalista. E adivinha quem foi escolhido? Aí foi assim, mais um você cara. tem uma carona até o Japão? Conta um pouquinho conta um pouco dos prés antes de você ir. Como nós tínhamos umas briguinhas, né? E às vezes eu ficava ofendida, né? E às vezes ele ficava muito brabo. Falei, como que eu vou viajar com um chefe assim? Né? E se der nessa viagem, tudo der uma briga, como que eu vou fazer? Né? Aqui eu posso brigar com ele, de sair da sala e eu vou para minha casa. Sim. Mas quando a gente estiver viajando, como que eu vou fazer? Então eu cheguei em casa, ainda falei, eu morava com a minha irmã, falei para minha irmã, eu vou fazer o seguinte, mas vou levar um dinheirinho para comprar a minha passagem de volta. Se tiver briga, Tô indo. Então, eu fui assim, pensando nisso. Se ele for mal criado, se a gente brigar, eu vou voltar. Então, eu fui dessa forma. Bem, ela foi escolhida porque ela falava japonês. Também porque você... Mas assim, você manteve o domínio da língua japonesa mesmo depois de ter voltado a estudar, depois dos 7 anos, você continuou ainda falando o japonês em casa? Até os 18 anos, onde eu estava morando com os meus pais, sim, falava japonês em casa. Sim. E mantinha a leitura dos mangás. Nós não paramos. Então, quando foi para o Japão,
ela dominava, pessoal. Não, o coloquial, mas no Japão tinha que ser um japonês business, né? Porque tem a linguajar já mais Então, técnico, né? Nós tínhamos uma intérprete para o serviço, mas fora o serviço, para ir comer, para fazer compras, né? Aí, claro, ele dependia de mim, né? E, Maurício, Pegar- foi isso, hein? Passei pro Japão, totalmente independente da Alice. Alice, eu queria tomar um café. Pede um café para mim. Como que foi isso aí? Deve ter sido muito engraçado. Quanto tempo foi esse tempo que vocês ficaram lá? Acho que uns 2 meses, não? Ah, ficou 2 meses tudo isso? Por aí, né? Tava dependendo, realmente. E você tava assim, não podia discutir, né, com ela, porque se ela for embora, eu tô perdido. Foi tudo tranquilo. Ele ficou mansinho, tudo era hi. E era assim, eu comecei a descobrir, falei, nossa, até que meu chefe é legal, né? Ele é legal, meu chefe é legal. E não tinha essa de ele chegar atrasado nem nada, porque eu chegava na porta dele e acordava, né? E lá no Seu Japão tem, né, eles são muito rigorosos. Rigoroso no horário. Não tem essa de de 8 a 8h30, não, é 8 a 8h04, né? Então não podia atrasar. Então, eu não deixava ele atrasar, né? Tava, hora do café, hora de acordar, né? Tem 2 minutos comandante, já vamos sair. Então, com isso, nós tivemos assim um contato muito legal que eu não conhecia, né? Esse outro lado dele, Certo. né? Então, foi uma convivência durante esses, não sei se foram 2 meses, 1 mês e meio, durante esse período. E foi nessa época que aflorou, né, esse sentimento. Pessoal, assim, algumas coisas. Não, Caíam do céu umas pétalas muito bonitinhas de rosas, etc. Como assim? Me conta essa história. É Sakurado? Mas assim, por que a Sanrio escolheu Horácio? Né? Porque naquela época estava muito em voga dinossauros. E o Horácio é um dinossauro, né? Então é um dinossauro desenhado de uma forma diferente. E era um dinossauro que tinha os amigos, né? Tinha Tiranossauro Rex, Pterodátilo, todos aqueles os amigos do Horácio, né, com os formatos diferentes de dinossauros, e o presidente Tsuji se encantou com isso, e principalmente pela filosofia do Horácio, que todo mundo diz que essa filosofia é o alter ego do Maurício, né? Tudo que ele sentia, né, ele colocava. Então, o Horácio, né, era o personagem predileto do presidente Tsuji. E ele sempre falava, eu gosto de personagens que tragam uma mensagem positiva, uma mensagem calma, porque o Japão passou por um período de guerra, né, muito tenebroso, e não devemos mostrar agressividade, nós não devemos mostrar violência. E o Horácio é um personagem calmo, tranquilo, que traz mensagens positivas. Que legal, que legal. Então, ele escolheu o Horácio por esse motivo. Então, o Horácio, assim, ele também teve um papel até importante, até como um cupido para vocês, né? Porque graças ao Horácio que vocês foram para o Japão, você conheceu um outro lado do Maurício, que não era mais daquele chefe que chega atrasado, e fazer a gente trabalhar. E foi nessa época que começou, né, assim, cresceu até um sentimento diferente, né? Cresceu, assim, um sentimento diferente, mas como eu estava dizendo, eu estava noiva de aliança e tal, e eu não podia me aproximar tanto dele, mas por força das circunstâncias, A convivência, né? A convivência, aí na hora de atravessar a rua, segura a mão para atravessar, atravessou, mas larga a mão, né? já tô segura aqui, larga a minha mão. Ai, que maravilha. E aí também teve uma vez que ele falou assim, eu comentei alguma coisa assim, uma coisa que eu sentia muita falta no meu noivo, é que ele não dava flores. Né?
Ai, por que eu fui falar isso? Comprou floricultura inteira. Comprou flores e flores e flores para deixar lá no meu quarto, né? Mas isso no Japão, tá? No Japão. No Japão? Junto com a intérprete, né? Então você usou uma intérprete, né? Para comprar a flor, né? Para chegar lá assim. Não, de vez em quando eu pegava uma. Tem comigo aqui que quer fazer uma surpresa para a Alice. Ela entrava no quarto, tava aquela bola de flor. Eu me virava, quando não dava, eu me virava. E também, Japão sempre tem terremoto, né? Terremotinhos que às vezes nem assusta, né? Mas para estrangeiro, né? Qualquer terremotinho. E aí era noite, eu estava dormindo, de repente eu escuto lá na minha porta, Alice, Alice, Alice. Eu falei, o que foi, seu Maurício? Terremoto! Aí... Sim, enquanto isso, um pouco antes, minutos antes, os abajures do meu quarto lá estavam fazendo assim, a cortina estava dançando. Falei, meu Deus, a Alice deve estar apavorada lá no quarto dela. Vou salvar ela. Então quer dizer, você não estava com medo, você está preocupado com ela. Vê se não aconteceu algo nesse, né? Também hoje. Alice, tudo bem com você aí? Tudo bem com você aí? O quê? O que aconteceu? Com aquela voz de sono, né? Tava dormindo, nem viu o terremotinho que tinha dado lá, que só balançou um pouquinho, né? Foi de madrugada isso? Foi de madrugada. Eu tava dormindo. E o senhor estava acordado, senhora? Eu estava escrevendo no meu apartamento, escrevendo cartão postal para mandar para o Brasil. Nossa. Me lembro. Eu lá fora estava menos 0,000, né? Eu estava de cueca. Eu falei, meu Deus do céu, está tudo terremoto. Se eu sair correndo aqui, eu vou morrer de frio lá fora. Eu saio de cueca, não vou sair daqui. Mas já pensou a cena do Alice, que ele chega de cueca? Você tá dando príncipe, seu Maurício, o que você tá querendo aqui? Desisti de ir até o apartamento dela lá. Tentei avisar, ela não ligou muito, nem sentiu nada, mas desisti, voltei para o meu quarto e fui dormir, né? Não foi isso, não. Olha, opa! Não foi isso, ele foi lá no meu quarto, bateu terremoto, Alice. Aí abri a porta, eu falei, o que você está fazendo aqui? Terremoto. Fui lá correndo, peguei o interfone, liguei lá no lobby e falei assim, tá tendo terremoto mesmo? Ele falou assim, é terremoto pequeno. Terremoto quando é assim, não tem problema. Perigoso é quando é assim. Tá, muito obrigado. Desliguei para você, Maurício. Terremoto assim, tchau. Tchau. É só assim, ó. Só assim. Não, é assim. Tchau. E aqueles yukata, né, que usam, que sempre tem quarto japonês, né, de yukata, você vai, terremoto, simples, não tem nada, vai embora. Vai embora. Mas foi uma passagem de tempo diferente, interessante e, lógico, sensível. Uma moça bonita, uma profissional maravilhosa, como a Alice, tudo mais. Realmente eu estava apaixonado. Né, assim, além de que o senhor só conhecia Alice funcionário, né, profissional. De repente conhecer um outro lado, né, o lado mais humano, mais a pessoa, aí que desencantou de perder, aí apaixonou, né, aí meu Deus do céu, aí mas essa é por toda a minha vida, aí e ela, não, vai para lá. E nós estávamos lá no período de frio, janeiro, né? Era final de novembro, janeiro não, dezembro. E pegamos Natal lá. Pegamos Natal e o Natal no Japão não é muito comemorado, né? Sim. Porque também é uma festa religiosa cristã. Católica, né? E nós não tínhamos programado nada para o Natal, né? Aí Maurício pegou e falou assim, vamos jantar, né, num restaurante aqui e tal. Vamos. Aí ele falou, então, me deu um presente, uma caixa assim, me deu uma caixa e falou, então você vista isso,
Vista aí. Aí, levei a caixa, fui lá pro meu quarto, abri, nossa, que roupa maravilhosa, né? Era uma saia como era frio, uma saia de veludo comprida, uma saia bordô. Aí o veludo do Japão é um veludo maravilhoso, né? É uma blusa cor-de-rosa de lurex, né? Toda brilhante, né? E com um chale, nossa! Eu falei, nossa, tava me sentindo, sabe? Que parecia que a fada madrinha veio e fez plim, né? E eu tava toda vestida lá e fui pro jantar com ele. Nossa, né? seu Maurício é muito romântico. É. Porque flores, né? A roupa, parece aqueles filmes, né? Que a gente assiste. Nossa. Eles, né, o cara já manda a roupa, ela chega lá no quarto, já tá com até a roupa que vai usar. É, nossa, tudo. Aí me arrumei, tudo. E fomos num restaurante, no restaurante de um hotel. Pacífica. Não era Pacífica, não. Pacífica é o hotel que nós estávamos. Nós fomos num hotel muito chique, aonde o restaurante ficava no último andar e ele era um restaurante giratório. Então, você senta na mesa e você vai rodando. Você vê tudo, né? Ainda existe esse restaurante? Acho que, se não me engano, acho que tem um restaurante na Tóquio, não lembro, que tem esse formato de... Eu acho que deve ter, né? E era um local jantar dançante. Dança. Então, aí ele me puxou para dançar e ficamos... E tinha pouca gente, apesar de ser Natal, tinha pouca gente. Sim, sim. É como você falou, lá não se... É mais comercial, né? É o lado comercial, né? Aí, então, à meia-noite, dançamos lá, né? Nossa! Falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu com aquela roupa maravilhosa e dançando com ele e tal, e passamos o Natal, né? Assim, bom, hora de ir embora, né? Então, estávamos todos felizes. E quando chegamos no nosso hotel, eu com aquela bolsinha, né? Eu abro a bolsinha para abrir, cadê a chave do meu apartamento? A chave do meu quarto eu esqueci dentro do quarto. Eu esqueci dentro do... Esqueceu mesmo. Nossa! E não tinha como eu entrar. Bom, liguei lá pro lobby, né? Lá no quarto do motel, liguei lá pro lobby e falei assim, olha, será que poderia mandar alguém para abrir a porta do quarto X, né? Porque eu esqueci a chave lá. Assim, olha, hoje, como é Natal, nós não temos ninguém para fazer isso. Meu Deus. Eu falei, não. Assim, olha, não tem jeito. Voltei com o Maurício. Falei, não tem ninguém para abrir a porta. Vamos lá. Tem um sofá lá no meu quarto, né? Eu não tenho um sofá. Você não dá um sorriso assim pra... Não tem ninguém que te... Eu com raiva de mim mesma, falei, como que eu posso ter esquecido a chave? E aí, entro lá no quarto e falei, bom, como um bom cavalheiro, você dorme no sofá, eu durmo na cama, né? Ele falou, não, mas podia os dois dormir na cama. Aí, você dorme no sofá. Aí, como no hotel tem yukata, eu pus aquele yukata, dei 500 voltas aqui, deu a cebolinha dá na orelha do Sansão, né? Aí fui dormir. Bom, no dia seguinte, não é que o hotel chama o Maurício, porque não pode colocar uma pessoa a mais para dormir no quarto sem dar entrada. Porque senão todo mundo vai fazer isso, né? Tem um sofá, chama alguém de fora e dorme. Não podia. Não podia. Aí ele ficava, tá vendo, Alice? E eu traduzindo tudo isso, né? Tá vendo, Alice? Eu falei que eu tinha que dormir na cama. Não podia usar o sofá. Olha, não é nem porque os dois podiam estar no quarto.
tinha que estar os dois na cama, aí não ia ter problema nenhum. E precisei pagar. Pagar, o extra, Só te pagar. Extra. Fiquei louco na vida. que na verdade, se foi o esquecimento, não tinha funcionado, mas no final, poxa vida. Não, e o pior de tudo é eu traduzindo, né? Ai, meu Deus. Eu- Mas, eu dormi na cama, ele dormiu no sofá, né? Aí eu falei, não, mas se fosse junto, né? E eu tinha que ficar traduzindo lá. E ele falando outra coisa, ele dando risada aqui. E foi nessa viagem que vocês foram a primeira vez, né? Que aconteceu o presidente, né? Foi o presidente Sr. Tsuji, né? Que convidou vocês para, né? No caso, o Maurício, né? Para ir numa casa de geisha. Ah, sim. Casa de geisha. Eles costumam fazer isso. Porque empresários japoneses, porque é que o pessoal às vezes entende um pouco errado o que é uma geisha, né? O pessoal fala que é uma prostituta. Não, não é uma prostituta. Não é. É uma acompanhante chique, né? Que Servir, fica servindo, conversa, toma, faz o cliente se divertir, se sentir à vontade, ser servido, né? Aí, só que na casa de geisha não tem costume de mulheres, né? Aí como é que foi isso? Quando o presidente Tsuji e a comitiva, os diretores, né, eram uns 4, 5 homens, né? Eles convidaram o Maurício não entendia direito o que era esse local, porque convidam, não está acostumada, né? Sim. Aí ele falou assim, olha, mas sem a Alice eu não vou, né? Mas eles falavam, mas assim, não, eles não falaram mulher não pode, mas eu falei assim, não, mas não é adequado, né? Não é bom, né? O senhor vai voltar logo. Ele falou, não, mas se a Alice não for, eu não vou, né? Bom, eles resolveram me levar. Chegando lá, é que você começa a entender por que não podia ir mulher, né? Porque entraram uns 5, 6 homens, né? Aí veio a Okami-san, né? A Mama-san, e ela vem receber, e ela vem com as geishas, né? E cada geisha... Com aquele katana, né? Kimono, os cabelos todos, né? E cada uma, né? Pega um homem e leva, né? Para acompanhar, para sentar, e veio uma para mim também. Como vai fazer, né? Também uma para mim também, mas enquanto estávamos de pé, né? Para ver aonde que íamos sentar, né? E conversando, aí entrou um grupo de empresários, né? Sim. Eles entraram assim, aí um dos empresários pegou, apontou o dedo para mim. Eu aí, quero acompanhar. Aí a Mama-san, não, né? Dá-me. Ela falou assim, falou, dá-me. Só que eu entendo japonês, sim, né? Sim. Então ele falou, não, mas eu quero ela. O Maurício estava entendendo isso, né? Não estava entendendo o que estava acontecendo. Não estava entendendo. Nossa, aí eu falei, nossa, eu não devia ter vindo mesmo, né? Mas aí tudo ganhou bem, mas depois todo mundo sentou à mesa e eu tinha uma geisha para pegar a toalhinha, limpar minha mão, limpar minha boca, servir bebidinha, né? Colocar guloseiminhas na minha boca, mas ficou muito... Assim, ficou esquisito, né? Ficou esquisito, Mas, Maurício, e você? Quando chegou lá na casa de geisha e teve toda essa recepção, mas como que você viu essa atitude? É uma cultura totalmente diferente, né? Como é que foi para você? Você não falou assim, não, eu quero ela fazendo isso mesmo. Eu quero que ela limpe minha boquinha, a Alice limpe minha boquinha, né? Não, mas eu já tinha informação. Tinha. Era uma área de encontro social. Social, empresarial, né? Mas as coisas que começaram a acontecer, não estava entendendo bem. Estava entendendo o que estava acontecendo lá. A Alice lá com a outra moça lá.
atendendo. Mas foi assim, essa viagem foi assim, praticamente foi um ponto muito crucial na vida de vocês, né? Que foi assim, uma mudança foi meio que assim, a sua ida, né, para Maurício de Souza, depois veio essa fase que começa essa fase mais forte, né? Esse elo que criou-se, né? Involuntariamente, como você falou, foi a trabalho, mas de convivência e como acabou criando, né, um elo um pouco mais forte. Foi daí para frente que as coisas começaram a ter uma conversa maior, né, até tanto no trabalho com vocês, né? E essa convivência no Japão, que foi assim bastante romântica, né? Nós ficamos assim, ó, longe de todo mundo e vivendo tudo muito bem, mas na hora de vir embora, até ele e nós, né, comentamos, bom, agora nós vamos voltar para o Brasil, cada um segue a sua vida, porque eu era comprometida e ele também era comprometido, né? Então, vai acabar aqui, né? Vamos continuar tudo muito bem, cada um trabalhando lá. Comprometida, não era casado. Você não era casado, eu também não era casada, mas era bem comprometida, né? E bem. Você também era comprometida. Mas aí voltamos, né? E eu morava. Olha, agora, agora. Agora, ó, cada um. Tá, acabou a fantasia, agora vamos voltar para a realidade. E aí, então, eu estava estudando, né? Estava morando com a minha irmã num apartamento e eu continuei noiva, né? E de vez em quando, porque nós morávamos num apartamento, acho que era no 7º andar. Então, da janela do 7º andar, dava para ver a rua assim. E quando eu olhava para a rua assim, à noite eu vi um carro. Carro dele parado lá, né? Parado lá. Eu furei. Ah, não. Que o meu chefe está fazendo aí, meu Deus do céu. Então, de vez em quando, eu descia para falar com ele, de vez em quando não descia, aí ele ficava lá um tempão, depois ia embora. Nós tínhamos combinado de não ter isso, nada, né? Daí, uma vez, aconteceu um acidente trágico na minha família, né? Aí, meu irmão, aí eu tive que voltar para Oswaldo Cruz, porque ele tinha sofrido um acidente de carro muito grave. Então, eu tinha que voltar para Oswaldo Cruz, e o meu noivo também tirou férias e falou, eu vou te acompanhar, e ele me levou até lá. E no caminho, então, eu fiquei pensando, nossa, né? Eu vou casar com ele. Porque ele, né, parou, nossa, ele deixou tudo para tá do meu lado, né? Tá, muita gratidão, né? Vou voltar e, né? Esse é o homem para casar, esse é o homem para casar, né? Vou resolver a minha vida assim. Aí voltei e ele sempre me levava de casa para o hospital, do hospital para casa. Então, isso foi em Oswaldo Cruz. Mas o hospital onde ele ficou não era em Oswaldo Cruz, era numa outra cidade. Então, tinha que ir, voltar, ir, voltar. E até que, depois de uma semana, mais ou menos, eis que quem aparece lá na casa do meu pai? Foi para Oswaldo Cruz? Ele foi a 600 quilômetros de São Paulo. Sim, Oswaldo Cruz é depois lá de Tupã, Ilha, né? Daquele lado lá, longe. Aí ele aparece, aí o meu pai até olhou para mim e falou assim, o que o seu chefe está fazendo aqui? Eu falei, não sei. Eu falei, eu não sei. Eu falei, eu não sei mesmo, eu não sei, né? Ele falou, mas o seu chefe nem conhecia o Ernesto, né? Ele nem conhecia. Eu falei, eu sei, mas eu juro que eu não sei o que ele está fazendo aqui. O pior de tudo é o meu noivo perguntar. Sim.
o que é que o seu chefe está fazendo aqui? Eu falei, ai, gente do céu, eu não sei. Aí eu perguntava, Maurício, o que você está fazendo aqui? Ah, não, eu vim ajudar. Eu vim ajudar. Aí ele vai lá, conversa com os médicos, conversa não sei o quê, e chega e fala assim, olha, o seu irmão não pode ficar nesse hospital, ele tem que ir para São Paulo. Aqui tem poucos recursos, ele precisa ir para São Paulo. Aí ele pegou, arrumou tudo, ambulância, arrumou tudo e fez a transferência dele aqui para São Paulo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu caço por gratidão. E agora? Quem, né? E agora Nossa, aí ficou. Daí o meu pai, todo mundo começou a desconfiar, né? É muito prestativo, né? Seu chefe está sendo muito... Viajaram Ficaram juntos e vem, larga a empresa, viaja 600 quilômetros para vir aqui e faz a transferência, né, do irmão com ambulância e tudo. Eu falei, nossa, né? Não era uma história meio estranha, né? E todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha. Aí, a minha irmã, ela chegou. Bom, infelizmente, meu irmão chegou a falecer, né? Chegou a falecer. E aí, então, nós tínhamos a presença do Maurício lá, com o carro dele lá na rua, né? Eu tinha o meu noivo, que eu encontrava nos finais de semana. Aí a minha irmã chegou para mim e falou assim, Alice, você não pode fazer esse jogo duplo. Você não está fazendo bem nem para você e nem para nenhum dos dois, né? Você vai ter que terminar com um deles, né? Eu falei, tá bom. Aí eu chamei o meu noivo e falei para ele, então, que eu gostava de outra pessoa, que era o Maurício, e que eu ia desmanchar o noivado. Aí ele falou assim, nosso noivado foi feito com uma festa, ganhamos presentes, trocamos alianças, você vai ter que terminar isso oficialmente com os meus pais. Bem tradicional, né? É Aquele tradicional. esquema bem tradicional, né? Aí, ele me levou até a casa dos pais dele e eu tive que falar para eles que eu gostava de uma outra pessoa, então que eu ia terminar o noivado. Sim, sim. Tirei a aliança, né? Fui entregar para eles. Eles simplesmente não aceitaram. Nossa. Porque para japonês, para casar, não precisa gostar. Porque aí ela deu o exemplo dela. Eu casei por Miyai. Miyai, que antigamente, né, tinha muito, né, essa coisa de sem se conhecer, sem ter o amor, mas se casava, aí depois construiu o amor. Então ela falou assim, o gostar vem depois, né? Então, não faça isso, não faça isso. Nós não vamos aceitar, você vai gostar dele. E devolveu, e eu, mais, eu tive que voltar para casa. Aí a minha irmã, esperando, falou assim, e aí, conseguiu? Eu falei, não, eles não aceitaram. Aí ela falou, o quê? Não aceitaram? Dá aqui a aliança. Ela pegou a aliança, eu vou lá terminar para você. Não, e a sua irmã é mais velha que você? É mais velha, é a Rosa. Aí ela pegou a aliança, foi lá. Depois de algumas horas ela voltou. Prontinho, Alice. Tá resolvido. Tá resolvido. Vai fazer sua vida. E Maurício, e que momento que ela já tinha comentado com você que ela já tinha decidido por você, ou todo esse episódio ainda você não tinha passado para ele, o Maurício é com você? Você queria resolver primeiro para depois contar o Maurício? Ele não sabia de nada. Não sabia, porque a minha irmã, ela... então você pensa assim, então primeiro se resolva qual lado, resolva, aí depois você conversa com o outro, né? Então o Maurício não sabia desse episódio de que ela foi medir. Não, ainda bem que eu não sabia. Se não me envolvia.
Ia bater na porta mesmo, assim, ó. Eu ia defender. Mas aí, então, aí ele ficou sabendo. Daí eu falei para ele, Maurício, eu terminei meu noivado, agora você termina o seu relacionamento com a mulher que morava na casa dele, Ai. né? Agora você termina. Ó, a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Daí, bom, Sofreu. Foi, e agora? Veio pra minha cabeça. aí tá lá e ele não resolve a parte dele, né? Não resolve. Aí um dia estamos lá no estúdio trabalhando, aí entrou essa mulher, né? Que morava com ele, chegou aqui e falou: eu quero saber quem é que tá saindo com o meu homem. Lá vai eu de novo, né? Olha lá. De novo, eu. Maurício tava nessa hora, não, quando ela chegou? Tava, mas não estava no recinto. Ele estava em Oscar. De outro lugar. Ela foi esconder no banheiro lá. No outro Quando ele ficou sabendo... Não foi bem assim. Mas também, olha, eu nem precisei de falar. Quando ela perguntou, eu quero saber quem é que está saindo com o meu homem. Eu nem precisei de falar. Todo mundo olhou para mim. Assim, todo mundo tava assim... Todo mundo... Alligator, bro. Assim, né? Aí eu levantei, chamei ela para uma sala. Vamos conversar. Vamos conversar. Sou eu que estou saindo com ele, mas nós tínhamos um trato, né? Eu também era comprometida, mas aí eu pedi para ir chamar o Maurício, né? Chamei uma pessoa, falando, tá? Eu ia chamar o seu Maurício, né? Para conversar aqui. E tava aquele zum, né? Aí imagina, tantas pessoas na vez, nossa, a gente vai sair guerra aqui, olha. Mas, olha, 5 minutos se passaram, 10, 15, 20, e eu lá com ela. Mas o que eu tinha para conversar com ela nesses Então, 15, 20 minutos, ela né? foi descascando, né? E ela falava assim, eu sei onde é que ele te leva. Ele te leva no restaurante tal. Eu ficava pensando, ai, que sem vergonha, leva mesmo. Ah, ele te leva não sei aonde. Fica pensando, ai, que desgraçado. Por que leva no mesmo lugar, né? Que falta de criatividade. Falta de criatividade. Era tudo no mesmo lugar, né? E por que isso, por que aquilo? Eu falava, ai, e ele não vem. Acho que 45 minutos depois, ele aparece. 2 andares de diferença. Mas aí, mano, esses 45 minutos é que você ficou pensando lá, né? Não queria sair da sala. Ele acha... fala a verdade. Você ficou assim, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Vou apanhar das... Demorou 45 minutos para criar coragem, para descer. E quando ele entrou mansinho, né? Entrou mansinho, aí eu tomei a liberdade de falar, Maurício, ó, ela tá aqui, assim, já expliquei tudo para ela, e nós combinamos uma coisa. Porque você vai ter que decidir. Se você decidir ficar com ela, né, eu caio fora. Não crio problemas, eu caio fora. Agora, se você decidir ficar comigo, ela vai embora, né? Então... Aí foi um acordo entre vocês duas, né? Já tinha conversado antes, falou assim, então vamos decidir. Ele vai escolher e quem ele escolher, a outra tem que, assim, aceitar isso aí. Uma boa, né? Então, nós tínhamos combinado e quando ele entrou... Já facilitou, né? Facilitou bastante, né? Facilitou. Aí eu contei isso para ele, assim, agora, Maurício, você vai ter que escolher. Ah, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque a bababi, porque o tempo, porque não sei o quê. Não. Maurício, você vai ter que escolher. Não, mas é porque você sabe, né? Aquela resposta prolixa, né? Que fica enrolando, dando volta e não chega na resposta. Né? Aí eu falei, eu sei, mas você tem... Não, você sabe, né? Mas é que eu tô assim, dor de cabeça. Não, mas Maurício, tem que escolher. Ele não escolhia. E mais meia hora lá, disse, Maurício, por favor, não queremos ficar aqui, né? Tem que escolher.
Daí eu disse, tá bom, eu escolho ficar com a Alice. Aí, Tchã, 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 bom, tchã. aí eu olhei para a outra e falei, bom, o que nós combinamos, né? Maurício resolveu ficar comigo, sinto muito, mas tchau. Né? E aí, como é que foi? Aí, saiu, foi embora. Sim, sim. Mas, dias depois, não ficou tão tranquilo assim, não. Ela mandou uma cartinha dizendo que ela estava grávida. Ai, meu Deus. Aí ele falava assim, mentira. Eu falei, bom, entre você falar e entre ver o papel, né? Mas era mentira. Era uma armação. O sustinho, né? Que sustão. Que sustão. Não havia susto porque eu sabia que ela tinha sido. Não vou nem perguntar por quê. Mas Maurício, Fiquei bravo. mas Maurício, como é que foi assim? Eu fico imaginando tanto no seu lugar. Assim, você estava lá, demorou 45 minutos para criar coragem para descer. Aí quando você falou, né, tomou aquela decisão, não, é com você, né? Para você, né, Alice? Ele falou para você. É você. O que veio naquele sentimento que veio naquele momento, assim? Tipo, alívio, felicidade? Qual foi aquele sentimento que você lembra? Bom, eu nunca fiz essa pergunta. Não, porque né, na realidade eu nunca imaginei que ele tivesse dúvidas. Então, para mim, era certo que era eu. Eu tinha até desmanchado o noivado. Sim. Né? Tinha desmanchado o noivado. Sim. Então, para mim, era muito certo que ele não tinha dúvidas. Sim. Né? Eu só achava que ele era um covarde. Tá demorando para tomar decisão, né? Por que não fala logo, né? Que mala. Mas você, qual era o medo de apanhar das duas? Qual era o medo? Acho que por ele, acho que ele não queria dar nenhuma resposta, né? Tava resolvido. Já sabia, só tava esperando o momento certo, né? Mas aí o momento certo que veio primeiro, antes do senhor decidir qual era o momento certo, né? Deu certo. Mas depois também, né, veio que vocês tomaram essa decisão, né? Que eu acho que é muito interessante essa questão da sua irmã primeiro, né? Tomado as rédeas de ir lá e terminar, né, o seu noivado com a família, né? E depois vocês têm tomado a decisão, depois veio a questão até o seu próprio pai, né, que falou assim, não, então vocês vão ter que, né, não pode casar, Sim. não pode casar, mas tem que ter pelo menos uma bênção, não sei o que, não aconteceu, mas uma história assim, né? Sim. Sempre foi. Porque quando eu terminei o noivado, resolvi ficar com o Maurício, primeiro nós até fizemos na casa dele, né, uma reuniãozinha com os funcionários da empresa, né, junto com a família dele, e ele tinha 5 filhas, né? Ele tinha 5 filhas para fazer uma apresentação, né, de que eu seria agora a nova, não vou dizer esposa, né, porque não dava para ele casar, porque naquela época não tinha divórcio, tinha desquite só, né? E também teve um momento de ter que ir para Oswaldo Cruz para falar para o meu pai, né? Porque até então ele não sabia, né? Ele morava lá em Oswaldo Cruz. Em Oswaldo Cruz. Então teve o momento de ir para Oswaldo Cruz para avisar que então eu estava agora comprometida com ele, mas que não daria para nós casarmos. Sim. O meu pai, naquela época, os japoneses tinham muito preconceito contra o que eles chamavam de gaidin, né? Só que, na verdade, o gaidin é o estrangeiro, né? Na verdade, é o inverso, mas eles falavam gaidin, né? Tinha muito preconceito contra gaidin. Então, o meu temor também era, nossa, o que será que o meu pai vai falar? E, principalmente, de um homem, né, desquitado e que tem 5 filhas, né? O que será que ele vai falar? Aí, então, quando eu falei que ele tinha
5 filhas, ele falou assim: olha, eu não me preocupo com isso, porque a Alice, eu perdi a minha mãe muito cedo, né? E eu, com a minha irmã Rosa, nós cuidamos dos irmãos. Ela sempre cuidou de criança, então eu não me preocupo com isso, né? Ai, que legal. E quanto a seu Maurício, o fato de ser gaydinha, ele também falou assim: não tem preconceito contra isso, Olha que legal. né? Agora, a única coisa é que tem que tomar cuidado, né? Um homem, quando tem fama, né, costuma ser muito mulherengo. Então, precisa tomar cuidado com isso. Então, ele falou: Maurício, eu não quero saber de nada disso com a minha filha. E o meu pai era tipo sangue samurai, né? Você sabe E ele falou para você. Ele falou para o Maurício. Você falou que Falou. estava junto. Tava junto, tava junto. né? Então, ele falou, e outra coisa, como não dá para casar, né? Vocês deveriam ir numa igreja, né? E pegar a bênção de Deus, né? Porque isso vale a mesma coisa, Sim. né? Então, depois de muito tempo, em 2018, é que nós fomos para o Japão e conseguimos, Sim. lá no Japão, né, numa igreja budista, nós recebermos as bênçãos, né? Sim. De um E eu Buda. sei que tem muita história aí que a gente vai puxar daí depois. Né? Agora ele fala aí, Maurício, ó, você saber que ia enfrentar, né, o samurai lá, né? O sogro. E você não saber como que ele ia reagir. Ele era muito, vamos dizer, muito... Sabe a pessoa que você sente que está falando o que deve, o que sabe, o que ele quer? Muito sábio, Como uma pessoa sábia. Sábio e inspira confiança. Então, realmente, eu me dava muito bem com ele. Olha que legal. E quando ele falou, tudo bem, não tem problema, Gustavo, né? Vamos fazer essa mesa. Aí, lógico, depois demorou um tempo, vocês vão naquela correria, né? Aí veio, né? Veio os filhos, veio a Marina, veio o Maurício, né? E nessa mesma época, depois que vocês assumiram, que aí sim, oficialmente, né? Até perante todos os funcionários, né? Porque depois que deu toda aquela cena lá, todo mundo deve ter ficado até preocupado. Falei, e agora? Como é que vai ser daqui para frente, né? Depois que vocês assumiram, né, assim, de fato, para toda a equipe, como é que foi essa relação aí dali para frente? O que mudou entre a Alice, que era só funcionária, e que dali diante era a Alice, a companheira do Maurício, dentro do trabalho? De certa maneira, eu acho que ele não mudou. Não. Não houve uma mudança, vamos dizer, social. Uhum. Houve uma aceitação geral. Sim. Da equipe toda, você fala. Da equipe toda. Nunca senti, eu não sentia, provavelmente, a Alice. Não só não houve mudança social também, e hierárquica também. Não é porque eu era sua esposa que eu consegui postos, né? Sim, Na foi verdade, por mérito, né? por mérito, por conquista, porque você trabalhar com arte, né? Você precisa ter o talento para você chefiar, você precisa saber mais do que os outros, né? E até para eu não parei, para eu melhorar, temos ótimos desenhistas. Eu até fiz curso de escultura, fazia esculturas, né, mais de corpo humano, Sim. para aprender mais a anatomia humana, para poder aplicar nos indicar, personagens. para poder falar para os desenhistas Sim. que eu tenho conhecimento, Sim. então aqui está errado por isso. Entendi. Né? Então, você tem que melhorar, né, o seu conhecimento. Para você ser chefe, se você parar, nossa, está perdido. Né? Exatamente. Tanto... A partir do momento quando o funcionário sabe até mais que o chefe, aí começa, né? Aí é difícil. Ficar para trás. É bem interessante isso.
Outra coisa também que fica sob a minha direção, a minha chefia, são os bonecos, né? As esculturas grandes, né? Que fazemos dos personagens. Até os brinquedos que vem, Então, fica sob sempre supervisão. então, os bonecos de pelúcia, ou quando vem uma empresa e fala, olha, não dá para fazer isso. Eu tenho know-how de dizer, dá. Eu tenho até uma caixinha de costura lá, que eu falo, dá. Aí eu pego, eu mesma faço, molho, costuro, olha. Mas isso é interessante, porque quando você tem o conhecimento até, né, propriedade, às vezes você não se deixa levar por um não, né? Sim, Não sim, dá, né? sim, não dá. Eu falo, não dá, né? Vamos melhorar aqui. Ah, mas é difícil. Não, não é difícil. É assim, assim, assim. Muitas vezes eu levo o produto em casa e arrumo em casa e mostro, olha como estava e como ficou, né? Entendi. Então, Olha que legal. E assim, com o nascimento, né, veio os filhos, como é que você conseguiu lidar, né, maternidade e trabalho? ah, é, Porque a sua função era muito, sim, né, precisava muito da sua função lá. sim. Mas eu tive auxiliares, eu tive babá, Sim, né? E tinha uma prima do Maurício que morava conosco, uma senhora, e ela também me ajudava, porque eu tive 3 filhos, né? Então ela me ajudava bastante. Mas olha, eu amamentei meus filhos até 1 ano. Até 1 ano, mas eu amamentava eles lá na empresa. O motorista, a babá levava até a empresa, tinha uma salinha, amamentava lá. Nossa, coisa que eu não devia fazer, né? Porque eu estava trabalhando e amamentava eles. Mas assim, o tempo que eu tinha para eu dedicar às crianças, né? Eu dedicava. Mas também não deixei a peteca cair, né? Não deixei o serviço. Porque, assim, eu imagino, né, assim, esse crescimento que a Maurício Souza, da década que quando você chegou, que foi a primeira vez que você fez a entrevista foi em 68. 1968, quando você foi lá, né, fazer na Folha. Depois, quando vocês se juntaram para morar junto, foi em que ano? 75, 76. 76. Então, quer dizer, o crescimento da Maurício de Souza, né, até hoje, teve assim exponencialmente, né, um crescimento de bem grande, né? E em todos esse processo, né, você esteve envolvida em todos os personagens novos, tudo estava envolvido, vocês sempre juntos, né? Sim. Olha que legal. Sim. Tem que ser assim. E é bem interessante, né, Maurício? Você está casado com uma pessoa que fala a mesma linguagem, que entende, né, o seu ponto de vista, né, que faz, né, gosta das mesmas coisas. Isso é muito bom também, né? É o sonho de qualquer pessoa. Eu acho que é o sonho, né? Porque às vezes as pessoas pensam justamente o contrário, né? Porque, você já vive o dia inteiro junto, depois no trabalho vai dar briga, não vai dar certo. Incrível que com vocês é diferente, né? Isso. Não conseguimos falar de outro assunto, senão o trabalho, né? Só de pensar, na hora do nosso cafezinho da sobremesa, que nós vamos naquela sala de vidro, né? Nós não conseguimos falar de outra coisa, nós falamos do serviço, nós falamos das pessoas, todas assim, que envolvem o nosso trabalho. Ou se a gente comenta um filme, é porque nós vimos algo importante no filme para apresentar ou aproveitar para um roteiro, né? Que legal. Ou é parecido com um determinado... sempre envolve serviço. E a criação dos seus filhos, né? Essa parte, você também tem um papel muito importante na questão da cultura japonesa. Você passou muito essa questão da filosofia também oriental para os seus filhos? Sim. Até para o Maurício também, né? Ele, de bom grado, aceitou bem isso, tanto que
hoje em dia, né, ele, antes de comer, ele fala itadakimasu, né? Aí eu falo o agarinasai. E o meu neto de 2 anos e meio, que está em casa, ele vê o avô falando isso e a avó respondendo. Então, quando ele fala itadakimasu, às vezes ele responde o agarinasai, né? que Ou às legal. vezes ele fala itadakimasu, Ai, que né? legal. Que legal. Então, Com 2 anos e é. E para os meus filhos também, ensinei muito da cultura japonesa, né? E eles, a minha filha até teve uma professora japonesa para aprender a língua, a escrita japonesa, Katakana, o hiragana. katakana, só não conseguiu avançar muito nos kanjis, Sim. né? Mas ela entende algumas palavras, ela Que legal, que é, legal. é. E depois que vocês, né, se casaram, que veio, começou-se a aparecer já os personagens orientais na Mal de Souza, ou que o primeiro personagem foi justamente o Hiro, né? Que pela época que eu, né, eu sempre lia muito o gibi também, sempre fui muito fã, e tinha o Hiro. Mas nessa época, vocês já estavam casados quando o Hiro surgiu? não. Não estavam casados. E como é que surgiu, então, da onde veio o personagem Hiro? Da minha infância. Da sua infância? Da centenas de mísseis que eu Da época de Mogi das Cruzes. fugi, né? Ah, que legal. E você também tem esse personagem tem alguma coisa a ver com a questão da cooperativa de Cotia? Copercutia era a cooperativa que juntava lá o pessoal que tinha granjas, que tinha chácaras e tudo mais, né? E eu visitava também as granjas lá perto de Mogi. Tinha alguns amigos que me carregavam lá para mostrar. Tive visitas maravilhosas. Tive uma delas, é inesquecível. Eu fui com um coleguinha japonês. Ele queria apresentar os pais para mim, né? Os pais estavam na lavoura, estavam lá capinando. O pai saiu da lavoura quando eu cheguei, que eu cantava na rádio. Você cantava também? Olha, que legal. Então, o pai dele, do meu colega, sabia que eu cantava, então pediu para eu ir até lá, para eu cantar, e ele tocar violino para acompanhar. Nossa. E é uma música brasileira? Saudade de Matão, Saudade de Matão. que é uma composição sertaneja, né? Antiga, muito bonita, tudo mais. Era um momento mágico, né? Eu cantando na roça ou no meio da plantação, ele tocando. Tocando violino. Nossa, eu fico imaginando essa cena, que legal, né? Mas foi filmado isso ou só? Poxa vida, tinha que ter um clipe da pessoa. Que legal, né? Ia ter muita visualização, Maurício Slaco. Eu esqueci de pôr isso no filme. E depois do personagem Hiro, veio já, são vários personagens orientais hoje na Turma da Mônica. Tem o Massaro, a Neuzinha, que era namoradinha do Pelezinho, a Marina, que inspirado, né, na sua filha, o Nimbus, que foi inspirado no Mauro, né, e também o do Contra, né, o Mauricinho, né. E esses personagens, você já, que nem no caso do Massaro, você já trabalhava junto já lá na Maurício de Souza, quando surgiu o Massaro? Já. O Pelezinho também, né? O Hiro também você já trabalhava, sim, já, né? Já trabalhava, né? Porque a revista da Turma da Mônica, ela começou em 1970. 70, né? sim. E eu já estava em 68. 68, né? Desde o início da revista própria, porque você estava estava na tirinha da Folha, depois que resolveu fazer uma revista própria, pelo sucesso que foi na tirinha, na Folha, não é isso? Dependia do público ou da correspondência. Não tinha internet, mas eu tinha cartas, né?
Daí eu via o que o pessoal queria, gostava, pedia, tudo mais, aí eu ia criando de acordo com o gosto do público. E esses personagens, né? Esses personagens orientais, que nem no caso do Massaro, a Neuzinha, assim, como é que foi surgindo para as pessoas até da nossa comunidade? Nossa, que legal, tem bastante, né, descendente, até, como eu falei, algumas pessoas, será que o Maurício, eu mesmo achava, será que o Maurício, ele é descendente, porque ele tem um pouco puxadinho? Depois que eu descobri, não, na esposa dele que também niquei, mas será que foi ela que puxou um pouquinho da nossa comunidade ali dentro? Como é que foi esse surgimento, assim, desses Por personagens? exemplo, a Neuzinha, quando o Maurício resolveu que ia fazer o personagem Pelezinho, conversando com Uhum. o Pelé contou a história dele. E Aham. foi ele que colocou esses personagens. Então, ele que colocou. Eu tinha uma namoradinha, Nicei, chamada Neuzinha. Ele que colocou, e tinha uma outra chamada Bonga, tinha um frangão. Então, ele descrevia as características de cada um. Ele me descrevia coisa da infância e dos amiguinhos dele. Sim, sim. O Frangão me lembra que era um altão, goleiro, era o goleiro, né? Ah, que legal. Então era tudo baseado realmente na vida. Depois o Pé se casou com uma oriental também. Sim, sim, sim. Então, No final, né? Sim. Aí lá na final da vez estava com uma oriental, exatamente. E a Marina, hoje, ela tem esse personagem. Qual que é, assim, hoje você fala, por assim, resumir o perfil, né? Como é? a personagem Personagem Marina. é desenhista. Não, assim, a filha, A né? personagem. Mas a personagem Marina, ela é mais contraísa, ela é criativa. Como que você descreve, assim? Você puxa um pouco das características dos seus filhos? Pra esses Sim, três? sempre foi puxado das características de cada um, né? Entendi. Então, por exemplo, agora que tem o neto Martim, então todo mundo fala, Maurício não vai criar o personagem, nós estamos esperando acentuar as características para poder criar o personagem. Sim, Então, nós estamos... então porque ele ainda é muito pequeno para você entender para onde que vai a personalidade dele. mas nós já estamos descobrindo várias coisas. E a Marina sempre foi muito artista. Ela foi sempre muito artista. Ela tinha esse dom. Certo. Então, quando ela tinha, se não me engano, 11 anos, mais ou menos, ela conseguiu criar uma capa de uma revista. Uau! Que legal. Então, ela tinha esse dom, ela tem esse dom Entendi. de criar, e ela é mesmo como a personagem, porque nós tiramos característica da Marina Real para colocar. E quando eles eram pequenos, assim, já um pouquinho maior, eles também iam no estúdio, pedia para você ensinar a desenhar, vocês ensinarem eles a desenhar, Olha, alguma coisa? Eles sempre nos viram em casa, numa mesa, numa prancheta. E como eu levava eles, até quando bebês, para amamentar lá, nossa, o que eu levava os meus filhos quando não estavam na escola? O que eu levava os meus filhos para viver lá no estúdio, não estava escrito, né? Porque a minha secretária, até hoje, a minha coordenadora, ela fala, nossa, Marina, eu te conheci assim, ó. Sua mãe trazia vocês, largava vocês aqui. Vinha na minha mesa, pegava o papel, ai, que legal. Sempre conviveram lá, mesmo no parque, né? Sempre eles conviveram aonde nós estávamos trabalhando. E com isso, a Marina desenha como eu. Uau, que legal. Os personagens, tudo mais, os traços, etc. Que legal. E hoje ela trabalha também lá na Sim. E ela cuida dessa parte artística também, desenho? Sim, ela é a diretora Conteúdo. de conteúdo, né? Então, ela auxilia, ela vê, né, aprova ou não todos os conteúdos, Sim. né? E ela também é a responsável por ler todos os roteiros que os roteiristas escrevem para dizer se está aprovado ou não, né? Participa de reuniões. Manter o estilo, a filosofia. Sim. Ai, que legal. E já o Maurício e o
O segundo é o Mauro. Mauro, né? É O Mauro e o Maurício, eles também trabalham também junto. Não, o Maurício não. O Mauro, ele é o responsável pela área dos personagens ao vivo e ele que é o diretor da área de Show. parques, shows, né, personagens ao vivo. Inclusive agora eu me lembro que eu fui uma vez que na apresentação na Ilha da Mônica, acho que foi não lembro se era no Shopping Eldorado ou se foi lá aqui no Shopping Bourbon, que estava tendo, né, a peça da Mônica, e justamente era ele que estava lá no dia. Sim, É ele que acompanha todo esse processo aí. ele que é o diretor, ele que direciona tudo. Inclusive, ele estudou artes cênicas, então, lá em Nova York. E ele é ator, né? E ele fez várias peças aqui no Brasil, aqui em São Paulo, de peças da Broadway. Uau! Então, ele tem isso. Essa bagagem de produção, né? Produção artística. Então, a partir do momento que ele começou, que ele assumiu a parte de teatro, né, ele deu um toque quase Broadway, porque ele colocou bailarins, ele colocou deixou de ser um espetáculozinho, né? Ele deixou um grande espetáculo. E ele é o Nimbus, né? Ele que é o Nimbus. Ele é o Nimbus. Ele é o Nimbus. Que legal. E no filme sobre a minha vida que vem aí, ele que faz o papel do Maurício na época em que criou os personagens. Sim, ele que vai ser o personagem. Ele que é o Maurício. Ele que é o ator. Ele é o ator, né? Legal, né? E foi muito elogiado porque ele fez esse curso, né? Artes cênicas. Que legal. Ele é muito bom. Então, Agora, Maurício, ó, uma curiosidade, né? Ó, todos os filhos têm praticamente um personagem, tá vindo aí o do Netinho, mas e a Alice? A Alice vai ter personagem? Ó, foi bem essa curiosidade agora aqui, né? A partir de uma entrevista como essa, eu vou pensar, né? Olha, porque assim, é interessante, né? A gente agradece mais uma vez a história de vocês, porque é muito legal como as pessoas, né, que estão nos assistindo, eu tenho certeza que não só o pessoal da comunidade, mas pessoas que são fã da Turma da Mônica, entender mais, né, essa relação. E eu tenho certeza que muita gente vai assim, pô, gente, tá todo mundo aí, tá faltando a Alice, vai acabar aparecendo o personagem aqui, inclusive a minha Nós temos assunto para hoje, querida. Olha aí, ó, já gostei, hein? Inclusive, quem vai ficar muito feliz é a minha filha, né, porque minha filha também chama Alice, né? Então ela fica toda feliz lá quando fala aqui, né, a esposa, a filha é o mesmo nome da minha filha, né? Mãe, a esposa do Maurício chama Alice. Agora, depois sair o personagem Alice, ela vai se sentir a Alice. Aí, ó, é coisa de se pensar, hein, Maurício? Ó. Estou pensando. E, ó, Alice, em 2016, né, você ganhou um prêmio, né? Que é a maior influente no mundo de mangás e HQs, né? HQs. Mas como que prêmio é esse? O João sabe explicar melhor, né? Mas assim, é um prêmio que é mundial. Não. É do Brasil. É do Brasil. No Brasil. E esse prêmio foi feito antes da pandemia, né? 2016, né? E quando foi, que momento que você assumiu a diretoria executiva e a arte do grupo? Foi nessa época mais ou menos ou antes da premiação? Olha, não tem um período certo, porque desde o momento que eu comecei a trabalhar no estúdio, já era meio que eu já acabei sendo líder e eu nem saberia dizer que tem uma divisão aí de quando eu era e quando eu não era, porque eu sempre vim sendo, né? Eu acabei liderando, a equipe foi aumentando e eu não consegui. Eu não posso dizer, assim, não tem um período. E eu vi em algum momento
da sua vida também, assim, eu não lembro onde que eu li isso, mas assim, uma coisa interessante, né, na história de vocês, né, do grupo Maurício de Souza, é, que acho que você chegou a comentar em algum momento, eu não sei se foi com o pessoal da Alternativa, né, que vocês também fizeram entrevista lá, que você fica muito admirado, assim, como a equipe, né, a equipe Maurício de Souza, como o Maurício, ele conseguiu reunir pessoas que amam o trabalho, né, da mesma forma que vocês amam trabalhar, que vocês, como eu falei, o trabalho de vocês é lazer, né? E como é que você vê esse lado, assim, né, essa equipe que foi montada, né, durante todo esse tempo, que o Maurício e vocês, né, se juntaram para chegar até hoje? Todos eles tiveram a Turma da Mônica na infância. Então, eles todos tiveram esse sonho desde cedo e provavelmente muitos deles brincaram de desenhar, de copiar e tudo mais. Quando chegam no estúdio, daí eles terminam de assimilar filosofia, comportamento dos personagens, o jeito de contar história. É uma coisa quase que natural. E é muito bom, né? E é muito bom, né? Você, dentro de uma empresa, assim, é um privilégio, na verdade, você, de poucos empresários, onde os funcionários, praticamente quase na totalidade, assim, na totalidade, que amam o que fazem, não fazem só pelo trabalho emprego em si, né? Sim. Quantos têm mais de 50 anos de casa? Olha, então a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, dos artistas que entram para trabalhar lá, não saem. Então, Que legal. alguém falar que tem 5 anos de casa é pouco, 10 anos é pouco, porque nós temos inúmeros artistas com mais de 20, 30 anos de casa, mais de 50 anos de casa. Acho que nós temos 5 pessoas com mais de E você, 50 anos. você foi 68. 68, então, já são 53. 55 anos. 55 anos já a gente conhece o Maurício. Então você vê que interessante, né, gente? Olha, vocês imaginavam, né, pessoal da nossa comunidade, você que está assistindo, você imaginava que toda a história do Maurício Souza, a criação, durante 55 anos, tinha com grande orgulho, a gente fala, né, uma descendente, né, japonesa aí que trabalhou, saiu atrás do seu sonho, foi lá, bateu na porta e o destino fez um trabalho muito lindo de unir, né, o profissionalismo dela com uma pessoa que também tinha um grande profissional e um grande visionário, né, que faz parte da nossa vida. Então, gente, compartilha aí com seus amigos aí, com a hashtag alternativa no ar. E eu só queria, assim, esse bate-papo, né, Maurício, tá sendo um episódio muito especial pra gente, né? Porque geralmente a gente faz um episódio e a gente falou assim, não, que a história de vocês é tão linda, tão longa, tem tantas coisas para se contar, que a gente falou assim, não, nós vamos fazer então em 2 episódios, né? Nós vamos fazer em 2 episódios. Mas antes de encerrar esse primeiro episódio, nós já estamos chegando, porque tem muita história para contar, a renovação de voto e tantas outras coisas aqui que eu sei que tem. Tem uma coisa uma coisa particular minha que eu sempre me lembro muito bem, que foi, eu até queria entender assim, quem faz o roteiro, assim, as histórias, né? Porque às vezes tem umas coisas muito legais que eu gostava, que era do Chico Bento, né? E eu lembro uma vez que o Chico Bento, ele era tão assim ingênuo, né? Que apareceu o Noé. Não, Noé, assim, a pessoa Noé lá, e que chegou, apareceu na história acho que foi do Chico Bento, que aí ele perguntou, quem é você, né? E ele falou, sou Noé. Ele falou assim, sou Noé. Ele falou assim, mas é ou não é? Gente, isso daí ficou pro resto da minha vida aqui na minha cabeça. Eu devia ter uns 10, 12 anos. Eu falei, nossa, mas olha a sacada que o pessoal faz esse roteiro, né? Mas vocês faziam muito, era partindo de vocês isso, sempre essas brincadeiras, essas, né?
esse duplo sentido, era muito legal. E eram vocês também que participavam também, você também, Alice? Não, do roteiro não. Do roteiro não, mas a parte do roteiro de Turma da Mônica Jovem, aí sim é feito um comitê, né, dos roteiristas com coordenadores, né? Eu participo também, e nós discutimos um assunto, né? E isso depois é escrito. Também acontece de terem roteiristas bons que fazem uma sinopse, Certo. nós analisamos, todos nós analisamos e damos uns pitacos, né? Legal. Isso da Turma da Mônica Jovem, mas da Turma da Mônica, a clássica, já é mais individual, né? Então, temos roteiristas que gostam de fazer esse jogo de palavras, né? Muito, muito legal. E, Maurício, a gente queria, assim, vamos continuar essa conversa, né? Eu queria a gente se despedir aqui desse primeiro episódio, nessa primeira parte, dizendo que você que está em casa, gente, ó, que legal esse bate-papo. Tem muita história aqui, não só da Maurício Souza, mas também da Alice, do Maurício, que eles vão estar revelando pra gente. Então, estamos chegando aqui ao nosso final do nosso primeiro episódio, gente. Espero vocês, compartilhem com seus amigos, gente, ó, deixa aí comentário, deixa lá, compartilhem, gente, olha, praticamente uma entrevista inédita aqui, sabendo de coisas, né, muito legais da vida do Maurício Souza, também da Alice está aqui, da esposa do Maurício Souza, e a participação dela durante toda essa história que todos nós brasileiros, com certeza, tivemos e temos todos os dias com a Turma da Mônica. Então, até a próxima, Deus quiser. Tchau, tchau. Até.